Grande reviravolta na Inglaterra em eleições locais, tá? Para prefeituras e distritos e, enfim, a gente vai entender, vai tentar entender aqui essa confusão que é a eleição local lá no Reino Unido, né? O partido Reform UK do Nigel Farage, que é um partido que alguns dizem que é de extrema direita, né? Acabou ganhando a imensa maioria dos cargos que estavam em votação e o grande perdedor foi o Partido Trabalhista lá do atual primeiro-ministro, o Keir Starmer, né? Ou seja, uma revolução. Mas os conservadores perderam também. Ou seja, as eleições lá na Inglaterra eram dominadas por esses dois partidos, os Tories, né, os conservadores, e o Labour, né, que é a esquerda, né? Então, e agora isso se quebrou com o Reform UK ganhando uma grande maioria desses postos que são locais, tá? Ainda não estamos falando de deputados e de presidência, de primeiro-ministro, no caso, né? Mas de eleições locais. De qualquer forma, uma revolução. O Keir Starmer está ameaçado. O pessoal está dizendo que se ele tiver um voto de não confiança, ele cai. Vamos entender o que está acontecendo nas eleições. Ainda não terminou a apuração, mas os resultados já são chocantes até aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias não foram sugeridas por ninguém, mas eu achei interessante trazer para vocês aqui. E eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Eleições locais do Reino Unido, né? O Reform, que é o partido do Nigel Farage, está crescendo nas eleições locais mais uma vez. Não é a primeira eleição local que ele está crescendo, tá? E principalmente o que chamou muita atenção é que ele ganhou muito espaço no chamado Paredão Vermelho, que é uma região lá do Reino Unido que é dominado pela esquerda, né? São cidades muito industriais e que até bem pouco tempo atrás o partido de esquerda ganhava tudo ali. É o nordeste deles lá, né? E agora o Reform está levando muitas das eleições nesses locais por lá, né? O grande perdedor da eleição foi o Partido Trabalhista, foi o PT deles lá, foi a esquerda deles lá. E teve também uma coisa curiosa, que foi um crescimento no Partido Verde, que cresceu porque os muçulmanos decidiram se aliar ao Partido Verde, embora não tenham nenhuma pauta ambientalista. Olha que coisa estranha, né? É a esquerda mundial se fazendo presente aí, ligando o ambientalismo com muçulmanos, né, com o islamismo, né? Bom, antes da gente entrar nos resultados em si, deixa eu tentar explicar para vocês por alto o que é essa eleição regional, tá? Olha só, tá aqui, ó, a eleição regional vão ser votados, né? Conselhos, lembra, lá na Inglaterra é tudo parlamentarismo, então mesmo na cidade você não elege o prefeito, você vota os vereadores, se fosse aqui no Brasil, né? Você elegeria os vereadores e aí os vereadores escolheriam entre eles quem seria o prefeito, de certa forma seria assim, tá? Ou seja, da mesma forma que é parlamentarismo no nível nacional, você elege os deputados, e os deputados escolhem quem vai ser o primeiro-ministro, que vai comandar o país. Também localmente também é a mesma coisa, você elege os conselheiros é que são os vereadores, talvez, e eles elegem o prefeito local ali, né? Então, existem 5.066 vagas de conselheiros em vários locais do Reino Unido sendo disputados nesse momento. E tem uma confusão porque o Reino Unido ele tem vários níveis de divisão, né? Ele tem um nível, ele é dividido primeiro em 9 regiões, depois em 48 condados cerimoniais. Mas essas divisões aqui são divisões meramente, digamos, formais, não tem poder de fato, não existe um governador da região. É mais ou menos como são as regiões aqui no Brasil. Você tem o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste, né? Mas não tem um governador do Centro-Oeste, não tem isso, né? Então são coisas formais, não tem coisa legal, né? Agora, para os propósitos de governo local, o país é dividido em counties e districts. Aqui está falando parishes também, mas parishes é uma coisa muito pequena, tem alguns lugares só que tem paróquias, né? Então são condados e distritos. Então a Inglaterra ela é dividida em condados e aí de cada condado é dividido em distritos, tá? Nesses dois níveis. Porém, em alguns lugares você tem a chamada autoridade unitária, ou seja, o condado e o distrito é a mesma coisa, só tem uma coisa ali, né? Inclusive, eles estão querendo mudar para esse padrão. Então existem vários condados e distritos que estão sendo fundidos de forma que se tornem uma autoridade
unitária ali na Inglaterra, né? Então, isso é uma reforma que está acontecendo nesse momento também. Então, esse que é o ponto aqui, né? Ou seja, eles explicam aqui esse negócio, mas é complicado, tá? É chato, porque Inglaterra, esse negócio, eles têm uma tendência, eles são muito conservadores, eles mantêm as tradições lá na Inglaterra, então, coisas que surgiram na época medieval continuam valendo, então, enfim. Né? Em alguns lugares tem esse negócio de paróquia, que tem poder, tá? Tem o paróquio eleito pela população para cuidar de uma determinada coisa, mas via de regra é isso daí, é condados e distritos, não tem estados como no Brasil. Aí você pode até entender, tá? De certa forma, né? É como se fossem os estados e os municípios no Brasil, né? Os estados seriam os counties e os distritos seriam os municípios no Brasil, porque a Inglaterra é bem menor, não faz sentido ter estado como a gente tem aqui, né? E o que seria essa unidade autoridade unitária? Brasília. Brasília é assim, né? Brasília é um caso que é uma mistura de estado com município, né? Você não tem um município de Brasília, o estado de Brasília, é Brasília. É uma coisa só, é unitário ali, né? Então, eles estão querendo lá na Inglaterra mover para tudo ser dessa forma, tá? Acabar com esse negócio de estado e município. Aqui no Brasil isso não faria muito sentido, porque aqui a gente tem uma área muito grande, né? Lá eles têm uma área menor, né? Enfim, então, isso daqui ó, são, por exemplo, para ter uma ideia de quais são os distritos que estão sumindo. Então, por exemplo, o condado de East Sussex, ele vai ser, haverá eleição para a autoridade unitária em 2027 e será abolido em 2028, né? Aí você tem os distritos aqui, West Sussex e não sei o que lá, são distritos que também vai ter eleição para a autoridade unitária em 2027 e será abolido em 2028. Então eles estão realmente fazendo nesse momento essa união. Mas agora teve eleição normal, continua tendo eleição para os distritos e para os condados, né? Aí o número de cadeiras, que é o número de vereadores ou deputados estaduais, aí é difícil fazer uma correlação aqui com o Brasil, né? Os conselheiros ali de cada condado e de cada distrito, lembrando que esse pessoal escolhe lá, toma as decisões pelo distrito, escolhe o líder e coisa e tal. Então, no final, como eu falei, são um total de 5.066 vagas de conselheiros para condados ou para distritos em todo o país, né? Bom, e aí qual que é o resultado? Tá? Isso aqui é o mapa que mostra esses locais que está tendo votação. Então repara que não é em toda a Inglaterra não, tá? São alguns condados e alguns distritos, tá? Particularmente Londres está aqui, ó, Londres está disputando essa eleição, né? Mas localmente, tá? E outros distritos aqui por aqui, mas repara que não é em todos os locais, né? E aqui eles têm uma previsão, isso aqui não tem o resultado final ainda. A previsão deles é que o Reform vai ser o maior partido, vai sair dessa eleição o maior partido em número de conselheiros, com 1.580. Aí depois o Trabalhista com 941, o Liberal Democrata com 950, ou seja, o Liberal Democrata vai estar na frente dos trabalhistas e também dos conservadores. Então os conservadores vão acabar com 572 conselhos, né? Aí tem um crescimento grande dos verdes e dos independentes muçulmanos. Lembra, lá na Inglaterra você tem candidatos independentes. Isso é um absurdo que aqui no Brasil você não tenha isso, né? Aqui no Brasil você tem que estar num partido para concorrer a qualquer coisa. Lá na Inglaterra não, você pode concorrer como independente. Continua sendo interessante para a pessoa participar de um partido, porque o partido tem um nome, tem verba para publicidade, tem, né, estrutura para ajudar os candidatos, então assim, participar de um partido é uma coisa positiva, mas não é obrigatório. Então você tem pessoas independentes aqui, o Independente 223 e Muçulmanos Independentes 208, tá? Que são candidatos que não se sentem representados, muçulmanos na Inglaterra, que tem uma quantidade significativa agora, eles não se sentem representados por nenhum desses partidos aqui, então elegeram 208. Mas o curioso é o seguinte, em muitos lugares, os muçulmanos foram para os verdes, tá? Os verdes cresceram por causa da entrada dos muçulmanos, né? Bom, então é isso daí. A gente imagina que o Reform vai crescer 1.580, os liberais democratas devem crescer 280, ou seja, cresceu bastante também o liberal democrata. O Labour perdeu 1.597, ou seja, o Partido Trabalhista é o maior derrotado dessas eleições, será o maior. Isso aqui é previsão ainda, tá? Não temos o resultado final ainda, tá? Eu vou falar do resultado, o resultado tá aqui temporário por enquanto, tá? Mas o Labour vai perder de tudo, os conservadores vão perder bastante coisa também, os conservadores, os Tories, né, vão perder muita coisa, mas repara que o Labour está perdendo mais, tá?
os trabalhistas estão perdendo mais, a esquerda está perdendo mais que a direita tradicional lá, tá? E os Greens também cresceram muito, como eu falei, por conta do aumento de muçulmanos no Partido Verde, né? Então tá aqui o pessoal falando sobre o aumento e coisa e tal, as apurações. Neste momento aqui, ó, esse daqui é a votação neste momento aqui na Inglaterra, e atualizado um minuto atrás. Então, nesse momento a gente tem 406 conselheiros do Reforme UK, 262 conservadores, 261 liberais democratas, 253 do Partido Trabalhista, 53 do Verde e 22 independentes, né? Então, ainda não apurou tudo, né? Ainda está em apuração a eleição lá na Inglaterra, mas já dá para ver realmente que a previsão deve bater com essa previsão aqui de 1.580 conselheiros para o Reforme UK, né? Aqui está o Nigel Farage falando o discurso dele, falando que foi uma vitória, uma mudança histórica na política britânica, porque finalmente a Inglaterra abandonou o sistema de dois partidos, né, os dois partidos principais, que é o conservador e o trabalhista, e o Reform está crescendo. E, bom, vamos lembrar o que é, qual é a bandeira do Nigel Farage, né? A primeira bandeira dele é afastamento da Europa, maior ligação com os Estados Unidos, limitação de imigração, esse tipo de coisa. Ou seja, é uma postura mais dura de imigração, mais isolacionista, mais focada em livre mercado. Infelizmente, ele é meio Rousseff, tá? Eu não acredito que ele vá mudar muito a posição da Inglaterra em relação à guerra da Ucrânia, até porque lá também a maior parte do povo é a favor da Ucrânia. Então, mesmo que ele queira, ele não vai conseguir fazer muita coisa nesse sentido, tá? E uma coisa importante, tá? Essa eleição é local, ou seja, isso não quer dizer que o Nigel Farage vá se tornar primeiro-ministro agora. Tá? Para isso teria que haver uma eleição geral. As próximas eleições gerais na Inglaterra estão marcadas para 2029, mas tem um porém que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Existe o risco do Keir Starmer cair. Ele está com uma popularidade muito baixa. Se rolar um voto de não confiança no parlamento, ele cai, e é possível que daí você tenha novas eleições gerais antecipadas, e daí, se tiver novas eleições gerais antecipadas, o Nigel Farage muito provavelmente vai ganhar, né? Ele próprio fez aqui o discurso dele, falando que foi uma manhã muito boa, o melhor ainda está para acontecer, obrigado por votar no Reform. Como eu falei para vocês, o resultado final ainda não saiu, mas a previsão já é muito clara de uma vitória acachapante, né? E aqui, ó, o Reform está nesse momento ganhando 1 em cada 3 conselhos em todo o país, ou seja, 1/3 dos conselhos em todo o país estão sendo ganhos pelo Reform, o que é uma coisa fantástica realmente em termos de resultado, né? O Keir Starmer, ele também já fez uma declaração, ele disse que foram resultados muito duros para os trabalhistas, não tem maneira de tentar melhorar isso, não tem como dizer, né, dourar a pílula, não tem como dourar a pílula. Nós perdemos representantes brilhantes trabalhistas que trabalhavam por suas comunidades e não sei o que lá. As pessoas estão frustradas, as vidas delas não estão mudando rápido o suficiente. Olha o Keir Starmer querendo bancar de antissistema. O cara é sistema, é o atual primeiro-ministro da Inglaterra, só fez reforma de merda, não conseguiu melhorar a vida de ninguém, igual o Lula aqui. É que é bancar, que não que eu tenho que mudar mais rápido, né? Nós não estamos oferecendo esperança e otimismo para o futuro. É verdade, o Keir, porque a solução esquerdista é uma solução falha. A única solução possível para governos é diminuição do Estado, Eu fui eleito para mudar esse país. Dias duros não vão enfraquecer minha determinação, eles reforçam ela, né? Então o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele não vai desistir. Por quê? Muita gente estava especulando isso, né? Uma vez que o resultado foi trágico para os trabalhistas, ele poderia renunciar ou então chamar um voto de confiança do Congresso, em que ele perderia e daí seria substituído, poderia ser substituído por outra pessoa do próprio Partido Trabalhista, ou caso não conseguisse isso, ia acabar gerando uma nova eleição geral para o parlamento, e aí o Reform certamente ganharia, né? Ele diz que não vai renunciar, ele não vai renunciar. Ainda assim corre o risco dos deputados trabalhistas quererem trocar ele por outra pessoa, tá? Isso é o risco que existe. Porém, o que ele tem conseguido convencer o pessoal, a maioria do Congresso hoje na Inglaterra é trabalhista. Ele tem conseguido convencer os trabalhistas da Inglaterra a não votarem isso exatamente pelo risco de não conseguir formar um novo governo e aí acabar caindo tudo e tendo que chamar eleições gerais, e daí ele
perderia, os trabalhistas certamente sofreriam o tanto quanto sofreram agora pelo Reform UK, né? Então repara que realmente a situação dele é uma situação delicada, tá? E outra coisa curiosa, tá? As mesquitas na Inglaterra, segundo relatórios, né, instruíram suas congregações a não votar para os trabalhistas nem para os conservadores, porque eles apoiam os direitos LGBTQ. E, ao invés disso, votar no Partido Verde, que eles estão chamando agora de Partido Muçulmano. É curioso, né? Porque, se você reparar, a maior parte dos países árabes e muçulmanos tem realmente a cor verde na bandeira, né? É uma coisa bem comum entre os partidos ali da região, né? O Partido Verde é agora o maior partido de extrema esquerda na Inglaterra e pode basicamente ser dividido em duas facções. Uma facção LGBT, comunista, que suporta a mudança de sexo para menores e liberação das drogas e não sei o que lá, e uma facção muçulmana que demanda a Sharia Law, que é contra a LGBT, que não aceita nada de mudança de sexo, não sei o que lá, e não permite nem beber, não pode beber, né? Nem álcool, até álcool é proibido. Repara como é que está virando uma coisa completamente esquizofrênica à esquerda, né? De um lado apoiando os muçulmanos e ao mesmo tempo apoiando a pauta identitária e LGBTQ, não sei o que lá. Onde vai parar isso, meu amigo? Eu não faço ideia. Então é isso daí. De qualquer forma, o importante é isso. A Inglaterra, as eleições na Inglaterra mudaram muita coisa de ontem para hoje. A política na Inglaterra vai mudar daqui para frente com muita força. E a dúvida que fica para todo mundo é: o Keir Starmer vai continuar primeiro-ministro ou vai cair? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.